Muito bom dia, missionário Miguel Bermudes Marim e todos os ministros, irmãos e irmãs lá em Monterrey, Nuevo León, México, e todos os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet, hoje, sábado 10 de junho deste ano 2023. Vamos ler no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 15, capítulo 12, versículo 15. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, versículo 15, onde nos diz: Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, acompanhou uma grande multidão e ele curou a todos, recomendando-lhes rigorosamente que não manifestassem. Nessa Bíblia ele desenha ali uma estrela de Davi, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará o caniço quebrado, e não apagará a mecha que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. E aí escreve, desenha uma estrela de Davi, e escreve Apocalipse 2:17, 3:12, 14:1 e 22:4. E no versículo 18, onde diz: porei sobre ele o meu espírito, ali desenha uma estrela de Davi, e as escrituras de Lucas 4, Salmo 2, Isaías 61, e também 42 e 27 de Isaías. Podem sentar os que estão em pé. Nos diz na mensagem, identificado pela sua obra, pregado 8 de julho de 1984, aqui em Caí, Porto Rico, diz o nosso irmão William: muitas pessoas desejaram ver Deus através dos séculos, das eras e das dispensações. Mas somente houve uma forma para ver Deus, e é através da obra que Deus tem para cada era, para cada etapa, a qual Ele manifesta através do mensageiro de cada era. E para conhecer a obra de Deus para essa era, é preciso conhecê-la através do mensageiro dessa era, ou dessa dispensação. Não houve outra forma em nenhuma era ou em nenhuma dispensação. No livro de citações, na página 28, no parágrafo 236, nos diz: se Deus manda um representante e ele unge se Deus manda um representante e Ele unge a este representante e o envia ao mundo, as pessoas devem obedecer a esse representante. Sempre foi desse modo por toda a Bíblia. E aí escreve ao profeta, dois pontos, a unção de um representante, e desenha uma pedra angular e as eras. E na página 11, no parágrafo 90 diz: e agora pensaríamos se tal unção estava nele, que tinha sido profetizado 800 antes que viesse, e aqui ele estava com esse tipo de unção, a plena bênção e unção do Senhor sobre ele. Nós desejaríamos de correr por todo edifício e gritando e vociferando:
Mas a Bíblia diz, e enrolando o livro se sentou, e preciosas palavras procederam da sua boca. Isso é o que ele fez sob a unção. A unção não é emoção. A unção é poder supremo em controle, sabendo exatamente que e como, e isso é o que está aqui. E ele escreve a unção, Lucas 4, Isaías 61, de 1 a 3. Vejam, aí se estava referindo a essa escritura onde ele citou do livro do profeta Isaías. Diz que, fechando o livro, deu ao ministro e assentou-se. E aí está falando desse evento e diz que a unção não é emoção. Vejam, ele se sentou ali e não houve nenhuma, vamos dizer, emoção ali, mas que citou as Escrituras e falou de Isaías, o qual dizia, porquanto me ungiu o Senhor, porquanto o Senhor me ungiu. Ou seja, ele era o cumprimento dessa escritura de Isaías. Ele escreve ali em cima a unção, e Lucas 4, Isaías 61, de 1 ao 3, e do lado também escreve a unção, e desenha uma pedra angular, e as eras. Agora veja o que continua dizendo o nosso irmão William. E Deus não faz nada sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. Para isso é que teve profetas e terá profetas. Isso está citando de Amós 3:7. Porque sempre que Deus vai fazer algo ou vai fazer algo, ele terá que revelar ao profeta de Deus, ao profeta que ele envia para esse tempo onde ele realizará essa obra que ele prometeu. O revela primeiro, ou promete por um profeta, e depois o cumpre por um profeta. Ou seja, um profeta ou fala, ou revela, ou profetiza, e depois, por um profeta, cumpre isso que esse outro profeta tinha dito. Depois o cumpre por um profeta e o abre ao público, o revela esse mistério público através do mensageiro que ele envia para fazer essa obra. Dos mistérios que Deus já abriu ao público, cumprindo-os através dos mensageiros de cada era ou cada dispensação. Qualquer mensageiro pode falar. Ou seja, dos que Deus já enviou ao planeta Terra e fez a obra correspondente a essa era ou essa dispensação. Esse profeta pode falar deles. Diz, mas dos que ele estará cumprindo, só aquele através do qual o cumprirá será quem poderá revelá-lo, abri-lo ao público. Na página 126. Parágrafo 1124 do livro de citações nos diz: e assim é hoje, velado às pessoas até que é revelado e tornado claro às pessoas. Deus, o poderoso Deus, velado em carne humana, a palavra. Vejam, é velado às pessoas até que se torna revelado, então vem a ser isso que foi velado, se torna então claro, aberto às pessoas. E ele escreve ali, revelar é igual, ser tornado claro ou conhecido. Continua dizendo nosso irmão William, os demais do passado somente podem apontar, assinalar. Vem tal coisa. Deus fará tal coisa. Deus usará um homem. Deus fará isto. Deus fará isto outro.
Mas dizer, em tal pessoa estará sendo tal coisa e tal coisa, e assinalá-lo pelo nome, somente o mensageiro no qual ele cumpra isso será a pessoa que poderá, em uma forma sábia, em uma forma que Deus der para fazê-lo, esse será o único que poderá identificar essa promessa com isso que ele estará fazendo. Ele será o único que poderá dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos e diante de vossos olhos. Quando o irmão Branham falou, em tantas ocasiões, mas em uma das ocasiões que disse que viu a coluna de fogo falar com alguém mais acima, onde ele estava, nessa visão que foi mostrada, da visão da carpa, e também esse ministério que ele disse que viu atuar, que ele disse que isso corresponde aos ministérios de Moisés e Elias, e em inúmeros lugares onde ele fala, profetizando que seria esse ministério pelo qual ele precursou e estava precursando nesse momento, mas agora, como ele não está, pois precursou, temos sua mensagem, qual é? Aqui precursa, porque ele disse: eu não estou, essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo, porque a mensagem e o mensageiro é a mesma coisa. Agora vejam tudo que ele falou desse que viria. Quando disse, o irmão William também, quando nos fala que Deus faria certas coisas, cumpriria certas coisas no fim do tempo, que Deus usaria um homem, que ele teria um instrumento no fim do tempo, que ele estaria, esse instrumento estaria cumprindo o ministério final, o ministério que estaria trazendo a fé de rapto aos escolhidos de Deus, e em inúmeras ocasiões que o irmão William nos falou dessa obra que Deus estaria fazendo no futuro, por meio desse véu de carne, desse instrumento que ele teria vivo neste planeta Terra. Vejam tudo isso, quando vem ser cumprido, e essa palavra se torna viva, se torna vivificada, vem a vida. Então, esse instrumento pode dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos e diante de vossos olhos. Diz, os demais poderão dizer: vem, Deus fará. Mas quando chegar aquele através do qual Deus fará e cumprirá, ele poderá dizer: hoje está se cumprindo essa promessa, hoje está se cumprindo essa outra promessa, hoje está se cumprindo essa promessa também. E ele será a luz para todos os seres humanos que vivam sobre a terra, para lhes iluminar a mente, o entendimento, os olhos espirituais. E ele chamará as pessoas nesse tempo dizendo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Como? Com a mensagem correspondente a esse tempo que vem e que é colocado na boca do mensageiro desse tempo. Assim foi através das eras do passado, das dispensações do passado, e assim será em nosso tempo. Quando passaram eras e dispensações e nós as estudamos, podemos ver como Deus operou, como Deus cumpriu as promessas para essas eras e dispensações do passado. E Deus não muda sua forma de atuar. Como Ele fez, assim continuará sendo, fazendo o que já foi no passado, e Deus restaura o que passou. Assim é como Deus sempre fará. O Senhor Jesus Cristo falou de tudo isso. Muitas pessoas dizem: os profetas até João profetizaram. Assim que não há mais profetas. Quem pensa nessa forma, pensa contra si mesmo. Porque se Deus não tem mais profetas depois de João Batista, a humanidade completa estaria cega. Desde João Batista
Batista para cá, sem entender os planos e propósitos de Deus. E Deus então teria que cruzar os braços, porque não tem através de quem atuar na terra. Porque Deus somente opera através do seu enviado para cada etapa. Na mensagem, Desvelando Deus, na página 11 e 12, vejam, nos diz, o reverendo William Branham diz assim, que o que estou tentando dizer, que o Deus que sempre foi está aqui. A única coisa que fez quando se fez homem, ele mudou sua máscara. Vê? Ele está em morfe, ele mudou do que ele era ao que ele é. Ou sua máscara, outra atuação, e escreve em morfe, como numa peça. Como eu falava nesta manhã com relação a Shakespeare, passou muito tempo, mas quando Shakespeare, e desculpe se eu não pronuncio bem, Shakespeare escreveu a peça para o rei Jaime da Inglaterra, quando o personagem de Macbeth, Shakespeare, não cria em bruxas, não acreditava em bruxas, mas em peças reticentes. Mas o rei acreditava nas bruxas, pois ele tinha que incluir as bruxas, vem? E agora, para poder fazer isso, eles tinham que mudar de papéis. Becky em Carmen, eles representaram na escola de onde se graduou algumas semanas. Agora, talvez uma mesma pessoa tinha que representar 3 ou 4 papéis para poder fazê-lo. Ele mudava a máscara. Em uma ocasião, ele vinha representando esse personagem e depois saía representando outro. Mas é sempre a mesma pessoa todo o tempo. É o mesmo Deus em Adão, é o mesmo Deus em Sete, é o mesmo Deus em Noé, em Abraão, em todos os profetas do Antigo Testamento. É o mesmo Deus mudando sua máscara. Quando ele se revela ao povo, ele se revela nessa era ou nessa dispensação em um véu de carne. E aí tem uma máscara. E quando termina esse ministério, pois depois vem outro ser humano, outro véu de carne, e aí ele muda sua máscara, mas continua sendo o mesmo personagem, o mesmo Deus, o mesmo pilar de fogo. Continua dizendo o nosso irmão Branham, e isso é Deus. Ele mudou de um pilar de fogo para vir se tornar um homem. E ele escreve, o pilar de fogo é igual o Logos. Mudou de pilar de fogo a homem. Escreve ele ali. Depois se retorna a ser novamente espírito para assim morar no homem. Deus atuando no homem o que ele realmente era. Jesus Cristo era Deus atuando no homem, em um homem. Isso foi o que ele era. Ele mudou de pilar de fogo e então tinha entrado, o qual era um véu no deserto que escondeu Deus de Israel. Moisés viu a forma do seu corpo, mas realmente ele estava oculto todo o tempo atrás desse pilar de fogo que era o Logos, que saiu de Deus. Agora encontramos aqui, desde Pentecoste, Deus não está atuando no homem ou atuando reticências. Agora, ele está atuando através do homem. Ele estava atuando no homem, então, Jesus. Agora ele está atuando através do homem que ele escolheu para este propósito. Deus na forma de homem. Ele mudou da forma de Deus à forma de homem. Ele veio em 3 nomes. 3 nomes de filho. Ele veio no filho, o nome do filho, filho do homem, o filho de Davi e o filho de Deus. 3 nomes de filho. Agora, primeiramente veio no filho de filho do homem, porque ele era um profeta. Agora o Senhor mesmo chamou Ezequiel e o profeta filho de homem,
Que vês? Jesus nunca se referiu a si mesmo como Filho de Deus. Ele falou de si mesmo como Filho do homem, porque as Escrituras não podem ser quebrantadas. Nada pode ser quebrantado nas Escrituras. Toda palavra deve ser como está escrita. Essa é a forma como eu creio, essa é a forma que tem que ser. Não porque eu creio assim, mas porque é a palavra de Deus. E ele escreve Filho de Deus, Filho. Escreve Filho de Davi, Filho de Deus, Filho do homem. E em Filho do homem escreve é igual profeta. E embaixo escreve Pai na dispensação da lei, Filho na dispensação da graça, e Espírito Santo na dispensação do reino. E continua dizendo aqui nosso irmão William, mas diz a Escritura que Deus enviaria profetas. Jesus disse que seriam enviados profetas. E São Paulo diz que Deus colocou uns na igreja apóstolos, e outros profetas, e outros evangelistas, e outros pastores, e outros mestres ou doutores. Por que tentar dizer que Deus não enviará ou não terá mais mensageiros na terra que recebam a revelação divina da obra de Deus para o tempo em que Ele quer fazer sua obra e revelá-la aos seus filhos? Por que vamos crer e pensar em uma forma tão negativa quando Deus fez promessas positivas a favor de seus filhos? Não fará nada sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Qualquer que pensar que Deus não enviará profetas, pensa que Deus não fará o quê? Nada. Porque diz, não fará nada sem que revele a seus servos, os profetas. Vejam, essa escritura estivemos lendo nesses dias, creio que foi na terça-feira, e vejo como o irmão William aqui nos fala de que se uma pessoa diz que Deus não vai enviar mais profetas, pois então está dizendo que Deus vai cruzar os braços e não vai fazer nada. Por quê? Porque se Deus não envia profetas, então está dizendo que Deus não vai fazer nada. Porque Deus toda a obra faz por meio dos seus profetas, são seus embaixadores, seus representantes, seus sócios na terra. Se não envia profetas, pois não faz nada. Porque o que vai fazer se não tem através de quem fazer algo e através de quem revelar a obra que ele vai fazer? O povo sem profeta, sem vidente, perece. Sem visão, o povo perece. E a visão a tem sempre o profeta que Deus envia em cada tempo. Vejam na citação que lemos do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, versículo 15. Nesta outra Bíblia, em uma das Bíblias em cima, ele escreve o que o Pai fez com Jesus, Jesus o faz com o seu anjo, e as mesmas profecias voltarão a se cumprir. Ou seja, que o mesmo que fez com Jesus, o Pai, vejam como essa escritura nos fala ali do Espírito de Deus colocado sobre ele e nos fala. E escreve ali nosso irmão William que o que ele fez com Jesus, essa profecia volta a cumprir mais adiante, ou seja, as escrituras, como tem múltiplos cumprimentos, vêm a ser cumpridas nesses mensageiros que Deus envia de era em era, como é nas 7 eras da igreja, e depois ao final das 7 eras da igreja também. Ou seja que as profecias vêm a ser cumpridas nos diferentes mensageiros. Por exemplo, essa escritura, onde nos fala de São Mateus, capítulo 12, versículo 15. Vejam como ele ali o especifica escrevendo que o mesmo que fez com Jesus, pois, volta a fazer depois em seu anjo, e essa mesma profecia volta a cumprir. Ou seja, porque é Deus mudando de máscara, mudando de véu de carne.
Continua dizendo, por isso é que, através da história do cristianismo e também do judaísmo, houveram tantas discussões religiosas, um dizendo isso quer dizer tal coisa, outro dizendo não, isso significa tal coisa, outro dizendo não, isso significa isso outro. E assim é como apareceram tantas seitas religiosas e tantas religiões sobre a terra, porque cada pessoa e cada grupo quis interpretar a palavra de Deus e isso assim não funciona. Aí mais embaixo, de onde estávamos lendo, continua dizendo um pouquinho mais adiante, nessa mesma, onde nos detivemos a página 12, continua dizendo, agora percebe isso aí, desvelando Deus, agora percebem no princípio uma palavra, primeira página da Bíblia, no primeiro capítulo de Gênesis, encontramos que tudo reticências, toda doença, angústia, dor de coração e tudo o mal que aconteceu aos seres humanos veio como resultado da pessoa não crer numa palavra, causou tudo isso. Tudo isso. Isso é ao princípio da Bíblia. Ao final da Bíblia, Apocalipse 22, o mesmo Deus disse, quem quiser que tirar uma palavra disso, acrescentar uma palavra, assim que tem que ser palavra por palavra da forma em que está. E escreve do lado, quem tirar. Agora, passamos a mensagem lançando a rede baseados na palavra do Senhor Jesus Cristo pregado em 8 de março de 2014 em Bolívia, diz, para o nosso tempo, assim como para outras etapas da igreja, houve promessas e escrituras para serem cumpridas, as quais se cumpriram também para o nosso tempo, as quais se cumpriram também para o nosso tempo em muitas promessas. Para o nosso tempo é que mais promessas da parte de Deus há para serem cumpridas. E quando transcorreram as diferentes eras da igreja e não se cumpriram, é que não era para eles, mesmo que eles criam nessas promessas. Mas as promessas são para aqueles em que se cumpre. Esses são os donos dessas promessas. E é como o coro que diz, as promessas do Senhor de quem são? As promessas do Senhor são minhas. As promessas do Senhor para o tempo final são minhas. E podemos dizer, as promessas do cumprimento pleno da visão da carpa são nossas. As promessas que estarão sendo cumpridas no cumprimento da terceira etapa são nossas. A ressurreição, vejam, essas promessas são dos que virão e a transformação, a fé de rapto e tudo isso são nossas. Ou seja, são promessas que não foram cumpridas em tempos passados, portanto, se tornam uma realidade para aqueles onde se cumprem essas promessas, o qual é para este tempo final. Diz, Ele as materializará, as vivificará, e nós seremos instrumentos nas mãos do Senhor para trabalhar ao redor dessas promessas, baseados na palavra do Senhor Jesus Cristo, trabalhando para Ele cumpri-las, assim como a cura divina é para todos, mas está aí. Mas se cumpre, se realiza, se torna uma realidade naqueles que creem. Por isso, todos os nossos pedidos pedimos ao Senhor, crendo neles, porque estão aí. A cura divina está aí. Somente tendes que crer. Aceitá-la, aceitar esse benefício e crer de todo o coração e crer nesse ensinamento e tudo que Deus está nos dando verá a cumprimento os benefícios dessa palavra que está sendo falada, dessa palavra criadora, o qual está aí, que é a cura completa do nosso corpo. Ou seja, que crer no cumprimento da primeira vinda do Senhor e nessa obra redentora ali na cruz do Calvário e crer nos benefícios dessa obra redentora nos dá
esse direito de receber o novo nascimento, o qual o recebemos quando aceitamos essa obra redentora ali na cruz do Calvário, e para obter os benefícios da obra de reclamação na vinda do Filho do Homem com seus anjos, nos dá direito, crendo nele, nos dá direito à cura completa, total, dos nossos corpos, com a transformação que ele nos dará. Continua dizendo, e para o nosso tempo, todas as promessas são para nós. Todas essas promessas de grandes bênçãos, incluindo a visão da carpa, incluindo a terceira etapa. A trombeta, a grande voz de trombeta, é para nós escutá-la. Voz de arcanjo, trombeta de Deus, tudo isso é para nós, porque é para a nossa transformação, é para nos dar a fé, para sermos transformados, levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Agora vejam na mensagem A Fé Perfeita, na página 31, nos diz ali, isso está chegando a essa terceira etapa, diz o irmão Branham. Estou crendo assim. E agora quero fazer uma pergunta sincera a vocês que passaram pela fila de oração. Você pode realmente crer e sentir agora mesmo que algo aconteceu em você, desde que passou por aqui e recebeu a imposição de mãos? Levante a mão se é assim. Aí tem resultado. Isso é o que estávamos esperando, o qual apenas está começando a brotar, a florescer. E eu fiz isto com um propósito, porque estou planejando algo, tomando este ato de fé e regressando ao começo para subir a fé ao nível onde nunca viram antes. Ele escreve a terceira etapa, subir a fé. Como? Escreve como, em sinal de pergunta, como? E não é somente qualquer fé, mas a fé perfeita, edificada aqui dentro, ou seja, na alma. E onde é que essa fé está sendo dada? No cumprimento da visão da carpa. Porque é no cumprimento da visão da carpa onde Deus está dando essa fé para ser transformados. Continua dizendo, irmão Branham, e assim podemos ver o Deus perfeito em um coração perfeito, cumprir uma promessa perfeita por meio da sua palavra perfeita, a qual é mais afiada do que toda espada de dois fios, e discernem os pensamentos e intenções do coração. E o que mais? Estamos chegando agora à perfeição, porque o povo tem que chegar a isto para o rapto. Isso é o que está detendo agora mesmo, esperando que a igreja chegue à fé perfeita do rapto. E escreve o que está detendo o rapto. E do outro lado escreve, a fé chegará ao nível fé de rapto. Agora, essa pergunta, vejam que ele faz ali, o que está detendo o rapto? Diz, esperando que a igreja chegue à fé perfeita de rapto. O que é que está detendo? O rapto diz, isso é o que está detendo. Mas atrás diz, porque o povo tem que chegar a isto para o rapto. Isso é o que está detendo a perfeição. Ou seja, chegará um momento onde a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, a igreja que neste tempo final, que estão representadas nas virgens prudentes, chegará o momento em que serão perfeitos. Isso é o que está detendo agora o rapto, esperando que a igreja, estamos chegando agora à perfeição, porque o povo tem que chegar a isso, vem? Tem que chegar o povo à perfeição para o rapto. Diz, isso é o que está detendo agora mesmo, esperando que a igreja chegue à fé perfeita de rapto. E
Lemos ontem alguns lugares, vejam, onde há muitas coisas que estão sendo tiradas das nossas vidas, porque vejam, tem que chegar a essa perfeição. E como é que uma pessoa quer chegar à perfeição se não começa com o ABC? Pois essa pessoa não está se preparando para a fé de rapto. E Deus está nos ajudando a todos e continuará nos ajudando e continuará ajudando todos aqueles que estão agarrados do cumprimento da visão da carpa e desejam as bênçãos que Deus tem para nós. E Deus estará nos ajudando em tudo para chegar a essa perfeição. E dia a dia você verá uma mudança cada vez maior e maior e maior. E vai chegar um momento onde você estará perfeito. E Deus, quando veja e disser, este se parece tanto a mim, que vou transformá-lo. E Deus cumprirá em nós. Depois da ressurreição, cumprirá em nós essa promessa do novo corpo. Recordem que eles estão esperando por nós, que a igreja chegue. Diz o irmão Branham, me dê uma igreja sem pecado, que não haja nem isca, para que você veja o que Deus fará. Ou seja, que Deus está esperando que a igreja chegue a essa etapa de perfeição. O que é que detém o rapto? O que é que está detendo o rapto? Perfeição. Eu estou buscando, diz o irmão Branham. E para mim significa muita sacudida, igual para você. Mas juntos chegaremos pela graça de Deus. Vejam, juntos. Vamos chegar a isso. Juntos. Como estiveram juntos ali no aposento alto, esses 120 que ficaram ali. Juntos chegaremos a isso. Juntos chegaremos à perfeição para o rapto. Continua dizendo o nosso irmão William, tudo o que precursor o reverendo William Branham, o receberemos nessa etapa de pedra angular, a era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como na era de ouro do tempo de João Batista e Jesus, tiveram tudo o que foi prometido para coroar a igreja do Antigo Testamento, do Pacto Antigo. Assim também, tudo o que foi prometido para o último dia, para coroar a igreja, coroá-la com a era de ouro, e tudo o que acontecerá nessa era de ouro se cumprirá nesse tempo. Vimos nesta pequena conversa neste lugar onde ele escreveu da mensagem Desvelando Deus, como Deus mudou de pilar de fogo a homem, ou seja, a um véu de carne. E colocamos este tema a esta pequena conversa, Deus mudando de pilar de fogo a homem, a véu de carne. Foi para mim um privilégio e uma bênção poder estar nesta reunião tão importante que o nosso irmão Miguel teve lá em Monterrey, México, e em todas as atividades que ele tem assim de companheirismo com os ministros e com os irmãos, ou sábados, e algum dia da semana que também ele às vezes tem alguma atividade, mas normalmente nessas atividades assim de sábado, onde nos lugares onde ele está, tem essas atividades que são de grande bênção, e onde estudamos tudo o que Deus está nos dando, porque do cumprimento da terceira etapa, de tudo o que Deus está nos dando neste tempo, depende nossa adoção.
tudo o que está sendo falado, toda palavra que está sendo pronunciada com relação à fé de rapto, aos trovões, à ressurreição, à transformação e a tudo que tem a ver com as promessas correspondentes a este tempo final, que não foram cumpridas em tempos passados. Tudo isso depende que Deus cumpra a promessa da ressurreição e a transformação dos nossos corpos. O que está detendo o rapto? Pois que a igreja esteja preparada, que a igreja chegue à perfeição. E, como diz nosso irmão Branham ali, juntos chegaremos. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus te abençoe, te guarde, te mantenha são forte. Também tua esposa Ruth. Ruth, Deus te abençoe também. Todos os irmãos aí em Monterrey. Congregação que pastoreia o reverendo Epifânio e todos os irmãos em todo o México. Lá em Villahermosa, nosso irmão Andrés Cruz, e em todos os países de toda a América Latina e o Caribe, e o mundo inteiro que estão conectados nesta ocasião. Que Deus os abençoe grandemente a todos. Continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Deus os abençoe e Deus guarde a todos.